Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz de Cristo, a você que está conosco aqui ao vivo e também a você que nos acompanha por meio de uma gravação. Eu fico muito feliz com a sua presença, por você estar aqui, ter separado esse momento para cultuar a Deus mais uma vez. E meu desejo é que você possa se alegrar na presença dele, que você esteja de coração aberto para ouvir a voz dele, para receber o que ele tem a falar com você nessa noite, nesse dia. Então vamos começar já com uma oração, se você puder, ore comigo, vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos dirigimos a Ti, Pai, agradecidos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por mais essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui, na Tua presença, por Te conhecer, por poder ouvir a Tua voz e aprender da Tua palavra. Nós reconhecemos, Pai, a nossa dependência de Ti, e eu gostaria de Te pedir que o Senhor me use, que o Senhor fale através de mim, que o Teu Espírito Santo conduza tudo que for dito aqui, para que a Tua palavra, para que a Tua mensagem seja transmitida com clareza, para que aqueles que a ouvem possam recebê-la, compreendê-la e aplicá-la na sua vida. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então hoje eu queria falar com vocês sobre o Deus Consolador, o Deus que nos conforta, que nos consola, que nos fortalece, que nos traz esperança, paz, alegria, em meio aos nossos momentos difíceis, as tribulações, as lutas, as aflições. Talvez você esteja assim hoje, aflito, triste, angustiado, e se não é o seu caso hoje, mas certamente nós passamos por esses momentos e iremos passar novamente, né? Mas a palavra de Deus nos traz esperança, nos traz conforto, alento, porque Deus está presente, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então eu queria colocar aqui para nós ouvirmos, e se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir também, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 3 ao 5. Vamos ouvir. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém! Então a palavra vai falar aqui para nós que o nosso Deus é o Deus Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós possamos consolar também os que estão passando por tribulações, né? Por meio dessa consolação que nós recebemos de Deus. E é claro que se Deus é apresentado assim para nós, é porque de fato nós passamos por momentos de angústia, de tristeza, de aflição, que nós precisamos desse consolo, né? E se você conhece bem a Bíblia, você já sabe disso, que a Bíblia revela para nós que quando Deus criou todas as coisas, criou o universo, tudo era perfeito, incluindo o ser humano, né? Quando Deus criou o homem, o ser humano, Ele criou Adão, Eva, como seres que pensam, que têm sentimentos, que têm emoções, que têm vontades e que foram criados para se relacionar entre si, para se relacionar com Deus e para dominar de uma forma saudável, né, a natureza e todas as coisas criadas. E tudo era perfeito até que o homem pecou. E antes que o homem pecasse, tudo era segundo a vontade de Deus, né? Os pensamentos, as ações, as emoções. Estava tudo alinhado com o propósito, com aquilo que Deus havia planejado o homem e a mulher para serem. E depois que o pecado entrou no mundo, tudo isso mudou. O pecado afetou e corrompeu e manchou o relacionamento do homem com a mulher, do homem com Deus, do homem com a natureza. E a gente passou a ter que lidar, ter que se sujeitar com várias situações que a gente não teria que lidar se não fosse o pecado. Então nós vivemos injustiças, violência, maldade, doenças, a morte. Tudo isso é a consequência do pecado. E diante de todas essas coisas, entre outras, a gente sente tristeza, a gente se angustia, a gente se aflige. E isso é legítimo.
E a tristeza, então, entre outros sentimentos, né, ela é uma resposta a situações que nós vivemos de perda, de injustiças, de pecado, de sofrimento, nosso ou dos outros, né? Então a tristeza pode ser causada pela nossa compaixão por alguém, por alguma situação, ou luto, né? Entre outras situações que nos deixam tristes. Então a tristeza não é um pecado, mas existe uma maneira correta, segundo a Bíblia, ou maneiras, né, corretas, mais adequadas para a gente lidar com a tristeza. A Bíblia vai falar de uma tristeza segundo Deus, que ela conduz ao arrependimento, à santificação, uma comunhão mais íntima com o Senhor. E vai falar de uma tristeza que é a tristeza do mundo, que não é uma tristeza segundo Deus, que ela leva ao desespero, ao afastamento de Deus, né? E nesse sentido, então, a Bíblia vai nos ensinar que a tristeza não deve ser negada, nem alimentada por nós, mas a gente deve levar essa tristeza a Deus, para que Ele possa nos restaurar, para que Ele possa nos curar, para que essa tristeza gere bons frutos. E é sobre isso que eu queria pensar hoje com vocês. E essa mensagem, ou essa reflexão, vai ter, então, duas partes principais, né? Primeiro, eu queria que a gente pensasse juntos sobre os motivos, as motivações, as causas que muitas vezes nos levam a nos sentirmos tristes, né? Esses motivos podem ser legítimos ou não, podem ser motivos justos ou não, segundo a palavra de Deus. Depois, eu queria pensar também à luz da Bíblia na nossa reação, na nossa resposta, porque às vezes a gente tem motivos legítimos, mas a nossa reação, as nossas atitudes, os nossos atos diante disso não são corretos, não são os mais adequados. E por último, nessa primeira parte, a gente vai pensar um pouco sobre os frutos, né, os resultados, o que essa tristeza, que é a tristeza segundo Deus, ela produz. E contrastar com a tristeza que não é segundo Deus e o que ela produz. Então, na segunda parte, eu queria refletir junto com você sobre como Deus se revela na palavra dele a nós, como esse Deus que nos consola, que está conosco nas nossas tristezas, que transforma a nossa tristeza em alegria, nas promessas que ele faz para nós. Então, eu queria começar pensando em alguns exemplos que nós vemos aqui na Bíblia de pessoas que se entristeceram por motivos que não são legítimos, né? Por exemplo, por egoísmo, por inveja, ciúmes, desejos desordenados, orgulho ferido, apego ao pecado, entre outros, né? E é interessante a gente pensar, olhar para esses personagens, para esses fatos, esses exemplos, a gente observar que a tristeza ela nunca vem sozinha, né? Na nossa vida também é assim. Ela vem acompanhada de outros sentimentos, né? Raiva, frustração, indignação, decepção, medo. E dependendo da forma como a gente lida com esses outros sentimentos, que a gente alimenta, que a gente cultiva, sentimentos que não devem ser cultivados, a gente pode alimentar essa tristeza que não é saudável, que não é segundo Deus, que não vai trazer nenhum benefício espiritual, nenhum crescimento, e que só vai nos levar ao afastamento de Deus e à morte espiritual, sem nenhum propósito, né? O primeiro exemplo que eu queria mencionar, então, é o exemplo de Caim, bem conhecido, que está lá em Gênesis capítulo 4, que é uma tristeza que é por inveja, ciúme e orgulho, né? Quando a oferta de Abel é aceita por Deus, a Bíblia não vai deixar bem claro aqui quais são os motivos, né? O que Deus tinha determinado e quais foram as razões pelas quais a oferta de Caim não foi aceita e de Abel foi aceita. Mas a Bíblia vai dizer que, diante disso, o semblante de Caim se transtornou, que ele se enfureceu, né? Então a gente vê essa tristeza acompanhada de raiva, de ciúmes, e Deus vai dizer para ele, né? Se você fizer o bem, você vai ser aceito, mas se você não fizer o bem, o pecado te ameaça, o pecado está à porta, né? E cabe a você dominar esse pecado. E a gente sabe o final, né? Que, infelizmente, não foi o que aconteceu. E Caim levou esse sentimento às últimas consequências, e gerou ódio e levou ao assassinato, né, do seu irmão Abel. Então, é um exemplo de uma
tristeza por uma motivação errada, por uma motivação egoísta. E isso faz a gente pensar também na nossa vida, de que às vezes a gente fica triste, talvez, por uma atenção, por um reconhecimento, por um elogio que a gente não recebeu e que outro recebeu, e que a gente pensa que talvez seria justo que nós estivéssemos no lugar daquela pessoa. Ou mesmo não havendo outra pessoa, né? Mas a gente não recebeu aquele aplauso, aquele reconhecimento por algo que a gente fez. E isso nos deixa tristes, né? E às vezes não é nem da justiça humana, né, que nós duvidamos. No caso de Caim, foi da própria justiça de Deus, que ele estava duvidando e questionando. Outro exemplo de uma tristeza motivada por desejos egoístas, por cobiça, é o exemplo do rei Acabe, o rei de Israel, o rei de Samaria, que está relatado para nós lá no livro de 1 Reis, no capítulo 21. Vai contar que o rei Acabe, ele queria tomar posse de uma vinha que ficava do lado do seu palácio. Essa vinha pertencia a um homem chamado Nabote, e ele vai procurar esse homem, e ele fala que ele paga o preço que for necessário, né, que aquele homem achar que valeria aquela vinha. Mas Nabote, ele se recusa a vender a vinha ao rei, porque era uma herança dos pais dele. Então ele não aceita. E a palavra vai dizer que Acabe, ele se entristece, ele vai para casa, ele se recusa a comer, mas depois ele, junto com a mulher dele, Jezabel, eles tramam a morte de Nabote para poder, então, tomar posse dessa vinha. E o mesmo pode acontecer conosco, né? De a gente se apegar a algo, algum capricho, algum motivo fútil, e isso nos entristecer. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Se, às vezes, a nossa tristeza não é por algum motivo egoísta, né? Às vezes nós vemos alguns exemplos muito extremos na Bíblia de pessoas que assassinam, que tramam a morte, pessoas que têm poder. Às vezes a gente não tem esse poder, a gente não chega às últimas consequências, mas dentro da nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente tem sentimentos que Deus não permite que a gente de fato pratique, execute aquilo que muitas vezes nós pensamos ou sentimos, né? Um outro caso que a Bíblia nos apresenta de tristeza por um motivo equivocado é a tristeza por falta de compaixão. E um exemplo disso está no livro de Jonas. É uma história também bem conhecida, que Deus chama o profeta Jonas para profetizar na cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Aquele povo era um povo conhecido por ser muito violento, muito cruel, muito soberbo. E Deus ordena que Jonas vá pregar a mensagem de Deus para esse povo, de que se eles não se arrependessem do pecado deles, a cidade seria destruída. Jonas resiste, mas acaba indo, acaba pregando a mensagem, e o povo se arrepende. E Deus também, então, decide não destruir aquela cidade, e isso deixa Jonas triste e furioso também, porque Deus se arrependeu de castigar aquele povo, e Jonas achava que aquele castigo era merecido, né, diante de tudo que aquele povo já havia feito, inclusive para o povo de Israel, né, e ele expressa então o desejo de morrer, que Deus tire a vida dele diante disso, né, diante dessa situação. E quem sabe nós também, né, diante de pessoas que nos fizeram mal, a gente possa ter dificuldade de oferecer perdão, ou de aceitar que Deus ofereça perdão, ofereça a oportunidade de arrependimento para essas pessoas, que Deus abençoe, e a gente pensa, talvez, que essa pessoa não merece, mesmo a gente sabendo que deve perdoar o nosso próximo, que é isso que a palavra de Deus nos ensina, que Jesus nos ensina, mas às vezes é difícil, às vezes a gente se entristece então também, né, por falta de compaixão. E a palavra também vai mostrar pra gente uma tristeza por apego aos bens materiais. É o caso do jovem rico, também é história bem conhecida. Essa história está relatada nos evangelhos, incluindo o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, no capítulo 18, que vai contar então que um homem jovem, rico, se aproxima de Jesus para saber o que ele precisaria fazer para ter a vida eterna. Jesus conversa com ele, e depois de alguma conversa, Jesus pede a ele que
dê tudo que ele tem aos pobres e venha segui-lo. E diante disso ele fica triste, porque ele possuía muitos bens. Então naquele momento ele se afasta de Jesus, triste, porque ele não poderia cumprir. Ele disse, né, que ele fazia já muitas coisas que Jesus falou para ele que ele deveria fazer, ele disse que já fazia todas essas coisas, mas quando Jesus pediu que ele se desapegasse, vendesse os seus bens, ele não conseguiu fazer isso naquele momento. E a tradição vai dizer para nós, não a Bíblia, mas a tradição, que esse jovem rico era Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos e que depois aparece como João Marcos em outros livros, outras passagens da Bíblia, como um missionário que esteve junto com Paulo e outros discípulos também. Mas nesse momento, né, o que essa tristeza, por um motivo errado, ela produziu foi o afastamento de Deus, né, o distanciamento do Senhor Jesus. E de novo, né, pensando em nós, nos colocando ali nesse lugar, muitas vezes, talvez nós nos apeguemos, talvez não a bens materiais, mas a pessoas, a hábitos, a coisas que nós sabemos que são pecados, que não agradam a Deus, que nos prejudicam, que prejudicam o nosso próximo. Por algum motivo, nós nos apegamos a isso, ou temos um amor exagerado por isso, por essas coisas, por essas pessoas, dedicamos muito do nosso tempo, do nosso esforço a essas coisas, e quando nós somos confrontados de alguma forma por isso, nós nos entristecemos, porque a gente não quer deixar dessas coisas, né? Agora, por outro lado, às vezes o motivo é legítimo, mas a nossa reação, né, a nossa resposta é inadequada, né? Às vezes a gente é levado ao desespero, à murmuração, né, reclamação, incredulidade, a fuga de Deus, em vez de nós corrermos para Deus, para que Ele nos socorra, nós fugimos dele, né? Um exemplo disso é o exemplo do profeta Elias, que está relatado lá no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Talvez você também conheça essa história, a história do confronto, do enfrentamento que o profeta Elias tem com o povo de Israel, na época do reinado do rei Acabe, por causa da adoração a deuses falsos, principalmente ao deus Baal. E Elias, orientado e dirigido, e por ordem, né, de Deus, ele desafia esses profetas desse deus Baal, desse deus falso. Ele prova a todos ali publicamente que só o Deus de Israel é Deus. Só que mesmo assim, mesmo diante dessa prova, dessa vitória e dessa demonstração incontestável do poder de Deus, ele continua sendo perseguido, ameaçado de morte pelas autoridades, pelo próprio rei Acabe, pela rainha Jezabel. Então ele foge para o deserto, ele se isola, ele é tomado pelo desespero, ele pede a Deus que ele deseja morrer, que Deus tire a vida dele. E é uma reação compreensível, né? Se nós vamos nos colocar no lugar dele, ele estava esgotado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Sofrendo uma perseguição injusta, ameaçado de morte, já havia atuado ali com muito zelo. E ele não só era perseguido, mas ele via que o povo continuava na mentira, no engano, adorando ao deus Baal, apesar de tudo, apesar de já não haver dúvida de que aquele deus era um deus falso, né? De que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. E isso lhe causou muita tristeza. E diante dessa tristeza, desse desânimo, ele teve essa reação de querer fugir, de desejar a morte. Mas o mais bonito de tudo isso é que Deus vai ao encontro de Elias, lá onde ele está, lá no deserto, provê alimento, provê água, conversa com ele, se revela a ele, dá tarefas a ele e renova as forças, as esperanças dele, né? Diz que nem todos os israelitas tinham se rendido à adoração ao deus Baal, que ainda existiam aqueles que continuavam fiéis, né? E Elias tem um ministério ainda muito frutífero e faz muitas coisas, muitas obras em nome de Deus. Um outro exemplo de uma reação inadequada, né, um motivo legítimo de tristeza, é o exemplo de Judas Iscariotes, né, que traiu Jesus. E lá no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 27, vai dizer que quando Jesus foi condenado por causa daquelas falsas acusações, por causa da traição de Judas, pelo preço daquelas 30 moedas de prata, na verdade ele sente remorso
ele toma consciência do pecado dele. Ele diz que traiu o sangue inocente. E ele devolve aquelas 30 moedas de prata àqueles líderes, mas eles nem ligam, eles dizem, olha, o problema é seu, né, se você traiu o sangue inocente. Então Judas sente remorso, sente culpa, mas não há verdadeiro arrependimento, porque ele não busca a Deus, ele não busca o perdão de Deus, ele não busca a restauração em Deus. E aí a gente pode se lembrar, né, e contrastar com a reação de Pedro, quando nega Jesus, e depois ele se arrepende, chora amargamente, o Senhor Jesus conversa com ele, e aquele relacionamento é restaurado. Ele tem a oportunidade de declarar e mostrar também o amor dele por Jesus, né, cuidando dessas ovelhas. E Judas, por outro lado, tem um fim trágico, né, porque ele acaba tirando a própria vida. Ele não busca a Deus para arrependimento, para restauração. E o último exemplo que eu queria dar de uma reação que nós não devemos ter é o exemplo de Raquel, que está lá em Gênesis, no capítulo 30. E Raquel era uma das esposas de Jacó. A princípio, ela não conseguia ter filhos. E isso a entristecia naturalmente, ainda mais naquela época, né, que a infertilidade era um motivo de humilhação, de dor muito profunda. Era muito importante que as mulheres tivessem filhos. Mas a palavra vai dizer que ela sentiu inveja da sua irmã Lia, porque a Lia, sim, já havia dado filhos a Jacó. Então ela sente inveja e fala para Jacó, olha, me dê filhos ou eu vou morrer, eu quero morrer. E aí Jacó responde, Jacó se irrita, diz que ele não é Deus para ter impedido Raquel de ter filhos. Raquel dá a sua serva, então, Bila, para que Jacó tenha relações com ela, e esse filho, no caso, segundo a cultura, a tradição, o costume da época, seria um filho dela. E isso gera muita confusão, muitos conflitos familiares, muitas consequências que a palavra vai mostrar pra gente depois, né? Então, o motivo era justo, mas a reação de inveja, de impaciência, de exigir que aquela situação fosse mudada, de ter uma mudança imediata, essa reação foi uma reação ruim, uma reação inadequada, né? Quais que seriam, então, motivos legítimos, né? Eu queria listar aqui alguns, e depois a gente vai ver o exemplo de Jesus, né? Mas alguns motivos justos, né, para a gente sentir tristeza, que a gente até já comentou um pouco antes. É algum luto ou perda, nosso pecado, seja o nosso pecado próprio ou coletivo, injustiças, sofrimentos e dores de outras pessoas, opressões e provações, entre outros, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que em todos esses casos, essa tristeza surge dentro do relacionamento com Deus, né? E não num contexto de murmuração, de rebeldia, de questionar, de blasfemar ou de abandonar a fé. E a gente poderia dar exemplos aqui de outros personagens, né, que tiveram uma reação adequada diante da tristeza, que eles levaram essa tristeza a Deus. Mas devido ao tempo aqui que nós temos, eu queria ficar com um exemplo do nosso Senhor Jesus, que também se entristeceu, que também se afligiu, se emocionou, se compadeceu do sofrimento das pessoas. E se a gente pensar, por exemplo, no caso de Lázaro, né, da ressurreição de Lázaro, é uma história também bastante conhecida, que está lá no Evangelho de João, e que Jesus era muito amigo de Lázaro, das suas irmãs, Marta e Maria, e Lázaro fica doente. Quando Jesus chega ao local, Lázaro já está morto, as suas irmãs estão ali chorando, lamentando por ele, junto com outras pessoas ali também, conhecidos, amigos, familiares, e Jesus se entristece, Jesus chora, Jesus se compadece daquelas pessoas, Jesus se entristece pelo pecado, porque o pecado é a causa de que a gente tenha que passar pela morte. Então Jesus se entristece pelo pecado, se entristece e se compadece pelo luto, pela perda, pela tristeza daquelas pessoas. Mesmo sabendo que ele ressuscitaria, né, que Lázaro voltaria à vida, mas ele se compadece daquelas pessoas, ele chora, ele se comove. Os evangelhos também vão retratar para nós, vão relatar para nós a história de uma viúva, quando Jesus está às portas de uma cidade e está vendo o enterro do filho único de uma viúva, e Jesus se compadece dela, daquela situação. A situação das viúvas era muito difícil, era o filho único, então ela não poderia ter o seu sustento. Então era uma situação difícil em todos os sentidos, né? Emocional, financeiro.
ela ficaria totalmente desamparada e Jesus se compadece dela, ele toca no caixão e devolve a vida também ao filho daquela mulher. Outro episódio também que a palavra relata para nós que Jesus ficou triste nos evangelhos, né, e no evangelho especialmente de Marcos, que Jesus está entrando numa sinagoga e tem um homem com a mão atrofiada. E isso aconteceu no sábado, então tinha toda a questão da lei, que eles não poderiam fazer trabalhos no sábado. E Jesus questiona, né? Tudo bem, não pode fazer trabalho no sábado, mas pode fazer o bem ou pode fazer o mal. Pode curar, pode salvar vidas no sábado, né? E as pessoas que estão ali ficam quietas, ficam em silêncio. E a palavra vai dizer ali no Evangelho de Marcos que Jesus fica profundamente entristecido por causa da dureza do coração deles, né? Então ele fica triste diante da injustiça, diante da indiferença, da falta de compaixão daquelas pessoas, daqueles mestres da lei, né? E ele, compadecido daquele homem, ele o cura, né? Cura a mão daquele homem que tinha a mão atrofiada. Os evangelhos também mostram a tristeza, o lamento que Jesus faz sobre a cidade de Jerusalém, representando o povo de Israel, por causa da dureza de coração, também da falta de arrependimento, do pecado, por não o reconhecerem como o Messias que estava por vir, né? Por ficarem indiferentes diante dos milagres, das maravilhas, diante do reino que o Senhor estava apresentando ali a eles, né? Por não reconhecer, não aceitar como rei, como senhor, e depois acabariam, né, o crucificando. E acho que o exemplo mais emblemático, né, mais impactante é realmente a passagem, o relato, né, do episódio que Jesus está no jardim do Getsêmani, antes ali depois da última ceia, antes dele ser traído. Ele vai para um lugar afastado, chama Pedro, Tiago e João e pede que eles esperem, que ele vai orar. E ele diz que está profundamente triste, angustiado, uma tristeza mortal diante de tudo que aconteceria, né? Diante do castigo que ele receberia no nosso lugar por causa do pecado, diante da separação completa do Pai que ele viveria ali na cruz, diante do cálice da ira de Deus que ele receberia no nosso lugar. E por isso ele pede, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pede por 3 vezes, né? 3 vezes ele ora, 3 vezes ele pede cada uma, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, ele diz. E o evangelista Lucas, que vai relatar que a tristeza dele era tão grande que ele chegava a suar e o seu suor parecia como gotas de sangue que caíam no chão. Mas a palavra também vai dizer que Deus não o abandonou naquela hora, que Deus enviou um anjo que estava ali ministrando e o fortalecendo naquele momento. Mas o ponto aqui é que o Senhor Jesus, ele foi fiel, ele, diante da tristeza, ele orou a Deus, ele confiou em Deus. E antes de mais nada, ele não negou, né, a sua tristeza, ele reconheceu, ele admitiu publicamente que estava triste. Levou então a Deus em oração, confiou na soberania, na autoridade, no poder de Deus, no amor de Deus, né, dizendo que a vontade do Senhor, do Pai, seja feita e não a minha. Ele se manteve fiel, ele morreu a morte de cruz que havia sido preparada para ele, porque ele sabia que havia um propósito maior para isso, e foi por mim, foi por você, foi por todos nós. Então ele foi fiel e não abandonou a sua missão, né? Aquilo para o qual ele tinha vindo ao mundo. E ele também esteve junto com os irmãos ali, ele cultivou essa comunhão, ele chamou Pedro, Tiago e João, chamou pessoas, irmãos, amigos, para estarem ali com ele, né? Então, em tudo isso, ele é um exemplo perfeito para nós de como nós devemos reagir, de quais devem ser as nossas motivações legítimas para as nossas tristezas e como nós devemos responder com fé, com esperança, orando a Deus, buscando em Deus a força, a direção, a restauração. E eu queria então colocar para nós ouvirmos uma passagem que também está nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, dos versículos 8 ao 11, que resume então mais ou menos o que a gente falou até aqui e qual deve ser a nossa postura, a nossa atitude diante do sentimento de tristeza, de situações que nos
nos afligem, que nos angustiam. Então vamos ouvir. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém. Então nós podemos perceber aqui que a tristeza é algo real, é algo presente na vida de todos nós, na vida de pessoas que temem a Deus, dos cristãos. Inclusive, ela pode ser causada por nós amarmos a Cristo e queremos seguir a Cristo e levar isso até as últimas consequências. E isso pode nos gerar conflitos com pessoas que não têm a mesma fé e que de alguma forma se opõem a nós, né? Então, por amor a Cristo, nós compartilhamos as dores de Cristo, também os sofrimentos de Cristo. Mas também nós recebemos a vida de Jesus. Um dia ressuscitaremos com Ele, mas já hoje nós recebemos a vida que Ele nos dá, a vida eterna. E aí ele faz vários contrastes aqui, né? Nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, né, diante da injustiça, da maldade, mas não desesperados. Nós somos perseguidos pelos homens, mas não somos abandonados por Deus. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Nós podemos perder algumas batalhas, mas nós não perdemos a guerra, né? E aleluia! Graças a Deus por isso, né? Mas partindo então aqui para o final da nossa reflexão, eu queria pensar junto com você, que inclusive é a parte mais importante, penso eu, da nossa mensagem, o que a gente pode aprender sobre esse Deus, aprender ou lembrar, né? Relembrar, recordar, rememorar sobre esse Deus maravilhoso que nós viemos cultuar, que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão, e que quer ter um relacionamento conosco, que quer participar da nossa vida, que quer estar presente em todos os momentos nossos, né? Incluindo os momentos de tristeza, como nós vimos. Então, o que nós podemos aprender? Eu queria trazer umas passagens bíblicas aqui para você guardar e se lembrar. A gente vê que Deus não é indiferente às nossas tristezas, às nossas dores, né? Ele vê o nosso sofrimento e age com compaixão. Ele vem em nosso socorro, ele age em nosso favor. E um exemplo disso é, por exemplo, quando ele liberta Israel do Egito, né? Então, isso aí tá lá em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, Deus vai dizer assim, né? Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor, porque conheci as suas dores. Então, diante daquela situação de escravidão, de opressão, Deus diz que viu a sua aflição, que conheceu as suas dores e se compadeceu e agiu, libertando aquele povo do Egito, assim como ele age também na nossa vida, né? Deus, como a gente viu ali na passagem que nós lemos ao princípio, né? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, Deus ele está disposto sempre a nos oferecer consolo e ele também nos capacita a consolar outras pessoas, né? Com esse consolo que nós recebemos dele. Então, é o Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. E esse consolo que Deus nos oferece, ele é um consolo íntimo, é pessoal, é contínuo. Salmos, capítulo 34, versículo 18, vai dizer assim: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. É um Deus que está perto de nós. E também vamos ver aqui que a presença de Deus, ela nos sustenta no meio da tristeza. Ele não apenas remove as nossas dores, né? Mas ele caminha conosco através delas. Então a gente vê aqui naquele versículo bem conhecido do Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco no meio das nossas tribulações. A gente também pode perceber que o consolo de Deus não é só um alívio emocional, ele não faz a gente apenas se sentir melhor, a gente se esquecer ou a gente ficar anestesiado das nossas tristezas, das nossas dores, mas essa presença, uma presença ativa que nos restaura. E nesse sentido, a escritura, né, a leitura da palavra de Deus, a oração, eles são meios que Deus usa para nos fortalecer interiormente, né?
Então, o Salmo 94, versículo 19, vai dizer assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, a experiência aqui do salmista, quando ele busca a Deus e ele recebe esse consolo, que você possa também buscar o Senhor e receber esse consolo que ele oferece. E Deus também nos traz esperança e paz no meio das nossas tristezas. O salmista vai dizer assim: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Está no Salmo 42, versículo 5. E também Isaías 26, 3 vai dizer assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É uma promessa do Senhor para nós. Aleluia. Deus seja louvado. Além de estar conosco nas nossas tristezas, além de nos sustentar, de nos fortalecer, mas ele também transforma o nosso pranto em alegria. Tem aquele salmo conhecido também, versículo 5 do Salmo número 30, que vai dizer assim, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã, ou vem pela manhã, né? No mesmo salmo, vai dizer assim, no versículo 11, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Então, que a presença de Deus transforma o nosso lamento, a nossa tristeza, o nosso choro em alegria, em júbilo. Deus também promete para nós, na palavra dele, uma alegria eterna, o fim definitivo da tristeza. Apocalipse 21, capítulo 4, vai dizer assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Amém, aleluia. Isaías 35:10 vai dizer assim, uma promessa também do Senhor para nós: os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará as suas cabeças, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Que você possa receber, tomar posse dessas promessas que estão na palavra de Deus e são para todos aqueles que creem em Deus, que creem no Senhor Jesus, que aceitam o seu sacrifício, o seu perdão, o seu amor, a sua misericórdia, que Ele oferece a todos aqueles que crerem que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e que por isso nós também ressuscitaremos com Ele, aqueles que crerem. E Ele também promete que dá o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a cada um dos que creem, que esse Espírito venha habitar no seu interior, que esse Espírito é santo, é o Espírito consolador, conselheiro, né, em algumas traduções, que esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você não tem esse relacionamento íntimo com Deus, se você não conhece Deus dessa forma, que você possa hoje aproveitar essa oportunidade, que você possa orar a Deus, pedir que Ele se revele a você, dizer que você quer conhecê-lo mais, que você quer aceitar esse sacrifício de Jesus por você, aceitá-lo como Senhor, como Salvador, que você quer entregar a sua vida a Ele, que você quer que a sua vida, os seus passos, as suas decisões, as suas escolhas, a partir de agora, sejam dirigidas por Ele. E que tudo que você vivenciar a partir de agora, sejam tristezas, alegrias, que todos os seus momentos sejam nesse contexto de um relacionamento com Deus, que você possa levar tudo a Deus e se submeter ao amor, ao cuidado e à direção de Deus. Para concluir, então, que a gente possa se lembrar que Deus ele não promete, então, a ausência de tristeza, mas Ele promete a presença dEle no meio desses momentos de tristeza, de aflição, de angústia. E também promete a alegria final no seu reino. Ele nos consola agora, hoje, nos traz consolo, nos traz paz, mas Ele também vai eliminar no final tudo aquilo que nos causa dor, que nos causa tristeza, que nos causa sofrimento. A nossa esperança cristã, ela inclui essa vitória final sobre toda tristeza. No dia que a gente estiver vivendo plenamente o reino de Deus, no dia em que a vontade do Senhor vai ser feita assim na terra como ela é feita no céu, como o Senhor Jesus falou. Que essa esperança possa te trazer alegria, renovar a sua fé, a sua esperança, as suas forças. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa sentir a presença dEle a cada momento, seja de tristeza, seja de alegria, seja quando for.
Que você tenha a sua vida transformada pelo poder, pela presença de Deus. Que Ele abençoe você, a sua casa, a sua família e te dê paz. Em nome de Jesus.